Olá, vamos dar início a mais uma videoaula? A videoaula de hoje será sobre estrangeirismo. Então, atente aí. O que seria estrangeirismo? Estrangeirismo, vou colocar minha canetinha aqui, é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomadas por empréstimo de outra língua, tá? Então, são palavras, são expressões que vieram de outra língua, tá? Ou seja, que não são da nossa língua portuguesa. Vocábulos oriundos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura, né? Ou seja, um vai usando, o outro vai usando, o outro vai usando, ou por proximidade geográfica, né, com regiões que também tenham esses idiomas aí diferentes, né, oficiais e assim por diante, ok? Então, são esses empréstimos que são feitos, tá bom? De outras línguas. Sendo assim, podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico. Como assim? Ele acontece de maneira espontânea, gente. As pessoas ali convivem naquela região, as pessoas convivem com pessoas que vieram de outras regiões, que falam outra língua. Então, a pessoa acaba utilizando, né? Acaba colocando aquilo, apropriando daquele significado, daquelas palavras, né? E aí, meu povo, quando a maioria já está utilizando, não tem como, virou um estrangeirismo, tá bom? E quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos ou ideias, né? Que muitas vezes, às vezes, né, nós não temos ali uma palavra adequada, mas às vezes nós temos e preferimos utilizar o estrangeirismo, ok? Para algumas gramáticas, o estrangeirismo é considerado um método de composição de palavras, ou seja, veio para somar, para acrescentar, para deixar a nossa língua mais bonita, né? Por outros, é considerado como uma figura de linguagem, ou seja, tem um recurso estilístico, né? Inclusive, nós já vimos sobre figuras de linguagem. Mas há gramáticas, geralmente aquelas mais conservadoras, mais tradicionais, que falam que o estrangeirismo é um vício de linguagem, ou seja, uma coisa horrível, horrorosa, que a pessoa utiliza sem ter necessidade. Ok, vamos ver então exemplos aqui no nosso dia a dia, se esses estrangeirismos realmente estão por aí. Olha aqui, propagandas que eu tirei. Natal sem estresse. Existe a palavra estresse, né? Mas no dia a dia é utilizado o quê? O vocábulo, aquele estrangeirismo. Sem fila, sem estresse, sem igual. Tá vendo? Olha o outro exemplo aqui. Hora extra? Só se for happy hour no Boteco JM. Happy hour, gente, happy hour já é conhecido, aquele momento que você sai ali, vai conversar com os amigos e tal. Então, esse termo happy hour é um estrangeirismo. O que mais? Olha ali, ó, os velhinhos passeando no shopping, tem lá, assim, né, 70% off. Como assim? Será que eles entenderam? Com certeza eles entenderam. Que aqui há um desconto de 70%, tá vendo? Então, são exemplos que tem aí, que nós podemos ver no nosso dia a dia, tá? O uso de estrangeirismo, eu quero colocar essa pergunta. O uso de estrangeirismo coloca em risco a língua portuguesa? Essa é uma ideia equivocada, defendida por quem acredita que a língua é um elemento encerrado em si mesmo. Se você acha que a língua ela é parada, ela não muda, ela é estática, aí você vai achar que o estrangeirismo é uma coisa terrível que está acontecendo. Ao longo da história, percebemos a contribuição de várias palavras de outros idiomas. Para você ter ideia, no final do século XIX e início do século XX, a influência da língua francesa sobre a própria língua portuguesa era enorme. Tudo isso porque, naquela época, era a França quem ditava as regras no que dizia respeito à cultura e ao comportamento. Mas nem por isso a língua portuguesa foi abolida ou foi ameaçada. Continuou existindo a língua portuguesa? Continuou. É claro que a França dominava, por assim dizer, essa nação, né, Portugal, e, enfim, teve ali resquícios da língua francesa
na língua portuguesa? Teve, tá? E geralmente, sim, tem muito a ver com a questão da dominação, tá? A influência, a dominação, ou seja, aquela nação que tem mais domínio, né? Na época, provavelmente várias palavras vão ser incorporadas daquele idioma. É o que acontece hoje, né, a língua inglesa, ou seja, a influência que os Estados Unidos têm em todo o mundo, né, e logicamente aqui no Brasil, né. Os estrangeirismos são um tipo de comportamento linguístico e assim como as roupas e os penteados, por exemplo, seguem a moda da época. Hoje sabemos que a língua inglesa exerce grande influência, envolvidos aí poderes simbólicos que ultrapassam as barreiras da linguística, né? Então, ou seja, essa grande influência aqui é influência econômica, tá? Influência por vários ângulos, tá bom? Então, é uma influência que ultrapassa realmente só os aspectos mesmo linguísticos, tá bom? Ou seja, os aspectos ali da língua em si. E isso não significa que deixaremos o nosso maior patrimônio cultural de lado, tá? Sendo assim, você pode ficar tranquilo, pois os empréstimos linguísticos não podem ameaçar nossa última flor do lácio. Essa última flor do lácio, gente, foi uma denominação que Olavo Bilac fez no seu poema, onde ele intitulou, né, língua portuguesa, né, um grande amante da língua portuguesa. Aliás, gente, a nossa língua ela é riquíssima, ela é linda, ela é maravilhosa. E a gente realmente não tem que ter esse preconceito, tá? Essa é uma opinião minha, não tem que ter esse preconceito. Olha quantos países, gente, que falam várias línguas ao mesmo tempo, na mesma região. E nem por isso aquela língua deles mesmo, a nativa, eles deixam de lado. A língua nativa continua sendo a língua mais importante, tá bom? É possível conter o avanço dos estrangeirismos na língua portuguesa? Será? Tentar controlar o uso de estrangeirismos da língua portuguesa seria uma tarefa improdutiva, uma tarefa sem pé nem cabeça, tá bom? Afinal de contas, como proibir os falantes por aí de usar aquilo que lhes pertence? Né? Ou seja, as palavras pertencem a nós, não pertencem? Então a gente pode utilizar. Não é possível estabelecer regras na comunicação oral, gente. A comunicação oral ela é muito ativa, ela é muito rápida, tá? Então, o que acontece? Não tem como se falar, não, você pode falar isso, você não pode falar aquilo. Pelo menos no dia a dia, não. Se for em um julgamento, se for em uma palestra, aí sim. Mas no dia a dia, cada comunidade faz um uso diferente da linguagem, utilizando palavras e expressões que melhor se adaptam às suas necessidades e de idiosincrasias, né? Ou seja, as mudanças, né, do dia a dia. A língua é uma ferramenta democrática e assim deve permanecer, portanto, não há lei que seja capaz de abolir o uso dos empréstimos linguísticos, ok? Os estudiosos da linguagem, sobretudo os menos tradicionalistas, defendem os estrangeirismos, desde que, atenção, eles não atrapalhem a comunicação. Olha, isso aqui é muito importante, tá bom? Porque tem gente que quer utilizar estrangeirismos a todo instante e acaba atrapalhando, ele não consegue transmitir a mensagem dele, ou seja, tem que ser palavras que realmente sejam estrangeirismos, sejam palavras que toda uma comunidade já adotou, ok? E se você ficar utilizando demais da língua inglesa, o seu vizinho vai conseguir te entender? Provavelmente não, tá? Então tem que ter também um pouco de coerência nisso daí, né? Os estrangeirismos podem ser abolidos da língua portuguesa? Não. Exceto por algum tipo severo de coerção, tá bom? Ainda que seja criada uma lei que proíba o cidadão de usar estrangeirismos, o que nós não temos, sempre haverá um ou outro dito subversivo, ou seja, um ou outro que vai continuar querendo usar os estrangeirismos, tá? E aí, gente, fica muito mais feio, né? Se você falar, não pode usar, e aí na hora que você vê, tá todo mundo usando, entendeu? Então, a língua, ela é uma ferramenta democrática, tá? Ela pertence a nós, falantes,
ok? Então somos nós que vamos decidir os rumos da linguagem, ok? Agora olha só, não pense você, no entanto, que ninguém nunca tentou barrar o avanço dos estrangeirismos da língua portuguesa. Existiu sim, tá? Em 1999, o então deputado Aldo Rebelo criou um projeto de lei que propunha a promoção, proteção, defesa e o uso da língua portuguesa. Gente, eu me lembro desse deputado, cujo objetivo era abolir os empréstimos linguísticos e punir quem insistisse em conspurcar o português, ou seja, quem insistisse em fazer com que o português, né, fosse, deixasse de ser a nossa língua maravilhosa, né, ou seja, que fizesse da língua qualquer tipo de coisa nesse sentido, em que modificasse a língua portuguesa como ela realmente é, tá? Essa última flor do laço, inculta e bela. Bom, o final dessa história quase cômica, né? Você já deve imaginar. O projeto, lógico, não deu certo, nem graças ao bom senso de vários linguistas que, por meio de 2 ou 3 argumentos fortes, conseguiram demonstrar o absurdo proposto pelo deputado, gente, que se achou no direito de legislar sobre o que não conhecia, gente. Língua, você tem que falar com os linguistas, né? Ok. Categorias dos estrangeirismos, tá bom? Existem 2 categorias do estrangeirismo. Existem os estrangeirismos com aportuguesamento. São aquelas palavras estrangeiras que foram criadas uma palavra portuguesa que foi baseada nela. Então, o que acontece? Às vezes a palavra ela é tão utilizada e é tão comumente utilizada que eles acabaram criando um vocabulário, uma palavra portuguesa que é idêntica a essa palavra estrangeira. Então, isso é o que a gente chama de estrangeirismo com aportuguesamento, tá bom? É o caso aqui de abajur, do francês abat-jour, nem sei falar, viu, gente? Abat-jour, sei lá. Então, essa é a palavra original. Tá vendo tanto que ela é parecida? Então, o que aconteceu? Ela era tão utilizada aqui que foi criado, então, e foi oficializado esse vocábulo abajur, ok? Que todo mundo conhece, sabe o que é aquela luzinha que você coloca ali ao lado, né, do seu criado mudo. E existem também agora os estrangeirismos sem aportuguesamento. Esses estrangeirismos sem aportuguesamento são aqueles que você vai falar como eles são na língua, na determinada língua de onde ele veio, tá? Você vai usar da mesma forma, você vai escrever da mesma forma e você vai pronunciar da mesma forma, tá vendo? Conserva-se a forma original da palavra. É o caso do nosso queridíssimo mouse, né? Olha só, mouse, ele é escrito mouse. Por quê? Porque lá no inglês ele é escrito dessa forma. A pronúncia escreve-se mouse, mas fala-se mouse, ok? E ele é tão utilizado no dia de hoje, você vai lá, você não vira e fala, me dá aquele trenzinho que clica assim. Não, você fala, eu quero mouse, ok? E esse mouse, então, ele é um estrangeirismo, só que ele é um estrangeirismo sem aportuguesamento. Não existe, né, gente, nenhuma palavra aqui na língua portuguesa pra gente descrever o mouse, né? Não tem, né? Então, é isso aí. Ok, então vamos agora a alguns exemplos, tá? Exemplos com o aportuguesamento. O abajur eu já falei pra vocês, né? Atelier, olha a palavra atelier, ela veio do francês atelier. Também não sei, viu, gente, pronunciar. O que é a definição? Oficina de artesãos, tá bom? Então, atelier. Essa palavra, ela não é portuguesa, ela é de origem francesa, tá? Olha que interessante essa, gente, baguete. Você sabe o que é baguete? Aqui em Goiás quase não tem, mas lá em São Paulo tem bastante. Baguete é esse pão aqui, olha, que você compra o pão francês, que ele é fino e ele é bem comprido, entendeu? Você pode cortar ele em vários pedaços. Baguete, ele veio, sabe da onde? Do francês baguette. Baguette, né? Os franceses gostam de falar assim, baguette. Não, tô brincando, não sei a pronúncia do baguete, tá? Eu só sei que virou esse baguete, tá vendo que é bem parecido, né? Bangalô, o bangalô vem do inglês bungalow.
Bungalow. É uma casa residencial com arquitetura de bangalô indiano, né? Ou seja, essas casas mais bonitinhas, lindíssimas da vida, né? Então, foi aportuguesado, tá? E o basquetebol, olha só, gente, veio do inglês basketball. Esse eu sei falar, gente, que inglês é comigo, né? Basketball, então, basquetebol, tá vendo? Muito parecido. Então, houve esse aportuguesamento, né? No caso desse termo, né? Esporte cujo objetivo é fazer com que uma bola de couro entre numa cesta, ok? Vamos então aos exemplos agora sem o aportuguesamento, tá? Olha quantas existem, tá? Apartheid, que é africano, de origem africana. Blues, né? Aquela música de origem inglês. Isso eu não sei falar, gente. Carpaccio, não sei. É italiano. Chantilly. O chantilly, francês, e continua sendo chantilly. Chip. O chip ele é de origem inglesa e continua sendo chip. Coiffeur, que é francês. Diet, inglês. E-mail, inglês. Olha só, e-mail a gente usa demais. Fast food. Fast food a gente usa. O povo fala assim, né? Fast food. Né? Fast food. Ai, vamos ali no fast food? Acaba ficando com a pronúncia diferente, né, gente? Porque na verdade é fast food. Lorena aí que nos ajude, né? Laser, lingerie, olha só que interessante, lingerie é francês. Marketing, mignon, né, do filé mignon. Mouse, office boy, também do inglês. Online, aí nós estamos usando demais esse online, né, do inglês. Outdoor, né, que o povo também fala meio outdoor, né? Outdoor, outdoor. Pedigree, que também nós falamos, né, bem abrasileirado, pedigree, né, a pronúncia. Réveillon, do francês. Shopping center, né, do inglês. Short, que é inglês, show. E Winchester, né, do inglês. Olha quantas palavras, gente, quantas. Se a gente for observar, a maioria a gente utiliza. E não são palavras de origem portuguesa, são palavras que vieram de outras línguas, vieram para complementar a nossa língua, ok? Então, olha só, estrangeirismos, para a gente terminar, e bom senso devem caminhar lado a lado. Como assim, professor? O que a senhora está querendo dizer? Atenção. Fôssemos dotados de bom senso o tempo todo, a discussão sobre os estrangeirismos não ganharia tamanha relevância, ou seja, é uma polêmica, tá bom? A questão dos estrangeirismos é uma polêmica. Talvez daqui um tempo, daqui nos próximos Enems, possa até surgir, gente, esse tema, a questão dos estrangeirismos, por que não, né? Então, olha só, a implicância contra os empréstimos deriva do exagero. Se existe uma palavra na língua portuguesa que consegue expressar com exatidão o significado de um empréstimo vocabular, por que não adotar? Então, o que acontece? Às vezes tem aquela palavra em português e a pessoa quer, porque acha chique, utilizar a palavra de outra língua, entendeu? Então, é isso que está sendo colocado aqui. Nós temos que ter bom senso, tá bom? Por que nós não vamos utilizar a nossa palavra, a palavra de língua portuguesa? Se todos nós fizéssemos assim, provavelmente não haveria mesmo toda essa polêmica em cima dos estrangeirismos, tá bom? A resposta para essa pergunta passa por aspectos que fogem da mera discussão linguística, né? Inclusive até pode entrar em questão de classes sociais, né? Se a gente for observar bem. Invariavelmente nos levam a pensar sobre a influência nem sempre positiva de uma cultura sobre a outra. Pensar que o inglês, o francês, ou seja lá qual língua sejam mais importantes do que a nossa, apenas reafirma poderes simbólicos que levam o falante a acreditar que é chique, foi o que eu acabei de falar. Usar 9 estrangeirismos a cada 10 palavras citadas. Gente, pelo amor de Deus. Vamos falar português. Nós nascemos aqui no Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses, então a nossa língua
é a língua portuguesa. Então, esporadicamente. Por exemplo, se você pode falar assim, se você quer falar assim, apaga essa mensagem essa mensagem está horrível, apaga essa mensagem. Aí o fulano chega e fala, deleta essa mensagem. Gente, tem aluno que nem sabia que deletar veio de outra língua. Pois é, vem do delete, do inglês. É uma forma portuguesada. Então, gente, não precisa, vamos utilizar o apaga mesmo, apaga essa mensagem, tá? Então, ou seja, vamos utilizar de bom senso. Assim, viva os estrangeirismos. Eles estão aí para contribuir para as nossas atividades discursivas e não para serem um obstáculo para a comunicação, razão maior da linguagem. Lembre-se sempre de que os estrangeirismos devem auxiliar, tá bom? Em nossas atividades discursivas, jamais atrapalhar. Na dúvida, opte por um vocábulo da língua portuguesa, principalmente se esse vocábulo conseguir expressar com exatidão aquilo que você pretende dizer, tá? E viva a língua portuguesa! Uhul! Então, gente, para nós finalizarmos, eu coloquei aqui as fontes, tá? De onde eu pesquisei sobre a questão dos estrangeirismos. Orientações, fazer as atividades da apostila de língua portuguesa, tirar foto e anexar no aplicativo Google Sala de Aula. Gente, não deixa acumular, ok? Bye, bye! Né? Lembrando, não vou usar de bom senso, gente. Bye, bye! See you next class! Tô brincando, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, ok?